Então, nós vamos dividir essa palestra em três partes. No primeiro momento, eu vou fazer uma breve introdução do direito à liberdade religiosa e do direito internacional. No segundo momento, eu vou falar de alguns documentos ou tratados internacionais. Na terceira parte, nós vamos falar sobre a aplicação do direito internacional. Afinal de contas, por que nós estamos aqui? Como que nós, como operadores do direito, vamos aplicar esse direito internacional? E essa é a terceira parte da minha palestra, e eu penso que é uma parte muito importante. Mas, então, vamos falar, então, iniciar o tema desta noite, que é o direito à liberdade religiosa, mas no seguinte enfoque: a tutela, ou seja, a tutela é proteção. A proteção do direito internacional, porque a liberdade religiosa é um direito constitucional, é um direito assegurado na Constituição Federal brasileira, mas também nas demais constituições, principalmente dos Estados democráticos, mas também é um direito assegurado por tratados internacionais. E a minha preocupação aqui hoje gira em torno do direito internacional. Então, no primeiro momento, eu gostaria de comentar quando que surgiu esse direito internacional. Será que o direito internacional sempre existiu? Será que o direito internacional existia na antiguidade? Bem, existe um certo consenso. Há opiniões em contrário, que eu respeito, mas eu entendo que o direito internacional não existia na antiguidade. Na antiguidade, Grécia e Roma, nós tínhamos um problema. Como que esses impérios tratavam os estrangeiros? Os estrangeiros não tinham direitos, eles não tinham direito algum. Isso você encontra em qualquer livro de direito internacional, tanto público quanto privado, essa referência com relação a essas características do período antigo. Na antiguidade não havia consideração nenhuma com o estrangeiro. O estrangeiro não tinha nenhuma liberdade religiosa, de maneira nenhuma. Ele era tratado de uma forma totalmente diferente, não era considerado cidadão, vamos dizer assim. Mas chegou um momento na história, e aí começa a surgir, começa a haver uma mudança muito grande. E esse momento é um marco fundamental para o direito internacional, é a Paz de Westfália. Existe um consenso também que foi... com a Paz de Westfália, que surgiu o Estado, assim como nós conhecemos hoje. Então, a partir do surgimento do Estado, ou surgimento dos Estados, surgimento do Estado-nação, também nasce o direito internacional. E qual é a circunstância, o que acontecia, doutor Marcelo, antes da Paz de Westfália? O que estava acontecendo ali na Europa ocidental? Guerra religiosa, Guerra dos 30 anos, conflito entre católicos e protestantes. Então, ali surgiu também a figura daquele que é chamado o pai do direito internacional, Hugo Grotius. Então, ele ajudou também na elaboração de tratados internacionais para pacificar e para resolver a situação, o conflito entre protestantes e católicos, que viviam em conflito. Então, com essa Paz de Westfália, ela é finalizada em 1648, e é um marco, então, do surgimento do direito internacional. E alguns autores também vão além. Eles mostram que ali, com a Paz de Westfália, já havia uma semente da liberdade religiosa. Os próprios tratados tinham esse objetivo de pacificar, e já havia uma referência, então, à necessidade de liberdade de crença. Aí depois nós temos um terceiro momento que eu vou comentar, é o terceiro momento... Aqui, olha, um terceiro momento que é no segundo pós-guerra. Aí começa a haver uma mudança ainda maior. Porque no primeiro momento, no direito internacional, era assim, era um direito voltado para relações entre Estados. Então, surgiram os Estados, tais como nós conhecemos hoje, os Estados soberanos,
né? A noção de soberania também se desenvolve a partir da Paz de Westfália. Então, no primeiro momento, e classicamente, o direito internacional ele é voltado para reger as relações interestatais. E com o segundo pós-guerra, começa uma mudança grande, né, significativa. Eu diria, e os internacionalistas afirmam, o Cansado Trindade, inicia um processo de humanização. Né? Então, no primeiro momento, no segundo pós-guerra, é um momento em que surgem as organizações internacionais, ou organismos internacionais, e hoje o número de organizações internacionais é muito maior do que de próprios Estados. Né? Tem um número muito grande de organizações internacionais. A principal delas é a ONU, né? FMI, Organização Mundial do Comércio, e assim por diante. Né? Então, elas começam a se proliferar de uma forma intensa. Mas o que é significativo também lembrar neste momento é que surge também a figura da pessoa humana como sujeito ou ator do direito internacional. Então, vejam bem, recapitulando essa história, no primeiro momento, na Antiguidade, nós entendemos que não havia um direito internacional. Lá no 1668, com a Paz de Westfália, surge o Estado como nós conhecemos hoje, e aí, então, a primeira noção de direito internacional como relação entre Estados. Mas agora, no segundo pós-guerra, entram novos atores. Em primeiro lugar, né, os organismos internacionais e os indivíduos. Né? Então, agora nós vamos partir para a segunda parte da palestra, e é aí que nós vamos realmente começar a abordar mais o tema da liberdade religiosa. E aqui eu me proponho a discutir com vocês, e é uma proposta de discussão mesmo, porque eu estou aqui porque eu também quero aprender com vocês e, se possível, discutir. Eu vou colocar aqui algumas ideias, certamente controvertidas, discutíveis, e vamos conversar, vamos pensar juntos, né? Vamos pensar juntos e vamos tentar entender. Né? Entender um pouco desse direito internacional é entender a sociedade, a sociedade internacional. Porque nós vivemos em uma sociedade internacional, não em uma comunidade internacional. Existe uma diferença grande. Né? Por quê? Porque o número de conflitos ideológicos, políticos e religiosos é muito grande. Então, a sociedade internacional vive em conflito. Não é algo como uma comunidade fraterna internacional. Então, os Estados, existem tensões entre os Estados. Né? E existe um jogo aí, no cenário internacional, com interesses conflitantes, interesses políticos, religiosos, econômicos, enfim. E, além disso, há conflitos beligerantes mesmo. Né? E nós vamos abordar alguma coisa nesse sentido. E aí o primeiro documento que nós vamos examinar é a Carta das Nações Unidas. A Carta das Nações Unidas, que surgiu em 1945. E qual foi a motivação da Carta das Nações Unidas? Foi exatamente a ruptura provocada pela guerra. Né, o horror das guerras, o grande número de vítimas, o Holocausto, a sociedade internacional ficou um pouco amedrontada. Então, os Estados eles se uniram em torno do que nós chamamos Nações Unidas, ONU. Né? Então, a Carta das Nações Unidas é um tratado, e inicialmente havia 51 Estados, né, membros, depois esse número foi aumentando. Né? E essa carta ela coloca lá no artigo 1º, isso é importante, dois objetivos fundamentais. Primeiro, manter a paz. E, segundo, promover e estimular os direitos humanos, incluindo, obviamente, o direito à liberdade religiosa. Né? A liberdade religiosa ocupa uma posição de centralidade, eu entendo, no ordenamento jurídico. Tanto no ordenamento jurídico constitucional como internacional. Você vê que como as questões religiosas envolvem a sociedade internacional a ponto de um conflito religioso deu origem ao próprio Estado, através da Paz de Westfália. Né? Você vê a importância da religião no cenário internacional. É muito grande essa importância. Né? Então, agora, veja bem,
Só que essa carta, que é um tratado, ela estabelece, lá no artigo 1º, olha, o objetivo das Nações Unidas, promover direitos humanos e manter a paz, porque a sociedade internacional estava amedrontada com os conflitos, com a guerra, com a Segunda Guerra Mundial, né? E aí, então, o que nós vamos fazer, a partir daí, nós vamos tentar desenvolver, vamos discutir aqui, vamos pensar juntos, será que a ONU vem cumprindo com esse papel, com esse objetivo de promover os direitos humanos? Eu acho que essa é uma questão simples, até certo ponto, mas válida, né? Então, vamos pensar nesse assunto. Será que a ONU cumpriu, ou vem cumprindo, com esse propósito de promover os direitos humanos? Muito bem, agora nós vamos voltar a essa questão dentro de poucos momentos, mas nós vamos examinar ainda um outro documento, né, que aqui agora não é um tratado internacional, é uma declaração, é a Declaração Universal de 48, a famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, aqui, olha, eu vou destacar aqui alguns pontos que são importantes. A Declaração Universal, né, como o próprio nome diz, isso está também no artigo 1º da Declaração, ela diz o seguinte: todo homem nasce livre e igual. Ou seja, basta a condição de ser humano para ser titular desses direitos que nós chamamos de fundamentais, né? E é aí que começam a surgir alguns problemas. E a declaração, ela une dois discursos, como está aí, né? Um discurso liberal e um discurso social. E aqui eu também gostaria de examinar criticamente, com a ajuda de vocês, aquela famosa ideia de gerações de direitos, né? Eu acredito que nós tenhamos aqui estudantes de direito, provavelmente, né? Advogados, e, enfim, que já se depararam uma vez ou outra com essa doutrina de gerações de direitos, né? Alguém já viu isso? Certamente, né? Então, haveriam os direitos de primeira geração, segunda, terceira geração, né? E até dizem até uma quarta geração. O professor Valério Mazzuoli, ele no livro dele de Direito Internacional, ele já traz alguma crítica ali com relação a esse sistema de geração de direito. Por quê? Porque induz a ideia de que essas gerações de direitos mais recentes substituem as primeiras, né? Ou que haveria uma hierarquia de direitos humanos. Pode induzir essa falsa ideia, essa ideia de geração. Quando, doutor Damares, você vai comprar um computador, você quer um computador de última geração, certamente, né? Quer dizer, isso no senso comum de todos nós já vamos analisar dessa maneira, já vamos pensar dessa maneira. Olha, os direitos de segunda geração são superiores. E ainda traz a falsa ideia de que os direitos de segunda geração substituíram os de primeira geração, né? Então, isso eu acho que é uma ideia que merece uma certa discussão, porque você tem aí um discurso liberal e um discurso social, né? Então, no primeiro momento, lá, a declaração ela vai falar dos direitos civis e políticos, e depois, no segundo momento, dos direitos econômicos, sociais e culturais. Agora, nenhum direito é mais importante que o outro, né? Por quê? De acordo com a Declaração de Viena, de 93, né, trouxe uma certa elucidação com relação a essa questão, porque essa declaração nos diz o seguinte: os direitos humanos são indivisíveis, eles são interdependentes e interrelacionados, né? Então, os direitos sociais são tão importantes como os direitos civis e políticos, né? E não há se pensar numa ideia de substituição, né? E todos os direitos merecem a mesma consideração, né? E o que nós devemos fazer é tentar harmonizar os direitos de liberdade, esses direitos de primeira geração, os direitos civis e políticos, com os direitos sociais. E até tem uma questão importante. É possível também violar um direito de primeira geração cerceando um direito de segunda geração, um direito social, né? Então, os adventistas têm uma questão, têm um problema recorrente, que com relação à guarda do sábado.
Então, muitas vezes, impedindo o direito, o acesso à educação, você cerceia o quê? O direito à liberdade. Então, é importante essa noção de que os direitos são indivisíveis, são interrelacionados e interdependentes. Nós vamos mais o último tópico a respeito da declaração. Eu gostaria de comentar ainda a questão da universalidade dos direitos humanos e o relativismo cultural. Eu já estive falando aqui sobre esse assunto nesse auditório, a universalidade dos direitos humanos. O problema é o seguinte: os estados, 51 estados se uniram e concordaram, falaram, é importante promover os direitos humanos. Aí veio a declaração e estabeleceu, os direitos humanos são esses, né, incluindo liberdade de expressão, liberdade de crença, liberdade religiosa, direitos econômicos, sociais, culturais, né? Então, essa declaração estabeleceu determinados direitos que são assim, que faz parte de um conjunto mínimo de condições para que o próprio ser humano possa existir, né? Direito à vida, direito à liberdade, direito de expressão e tudo mais. Mas o que acontece é que muitos países não reconhecem esses direitos em nome do quê? Do relativismo cultural. Então, esse é o problema do Irã, né? Ou de países em que existe ainda uma situação em que o direito ele está muito unido ainda, o direito, o Estado, a política está associada com a própria religião, né? Então, a religião do Estado tem que ser preservada. Então, não se permite mudar de religião, né? Não se permite liberdade de expressão. E também nesses países, como vocês sabem, e aqui nesse auditório mesmo, nós tivemos uma vez a palestra da Shirin Ebadi, né, ganhadora do Prêmio Nobel, e ela trouxe, então, algumas informações da situação em que vive o povo iraniano, sofrido povo iraniano, sem liberdade de expressão, a condição da mulher é uma condição muito precária, né, existem penas de adultério, por apedrejamento, né, ela esteve relatando aqui, neste auditório mesmo que nós estamos, né? Então, essa é uma questão que nós consideramos uma patologia do direito internacional, porque, ao mesmo tempo que a Declaração Universal proclama a universalidade dos direitos humanos, e alguns estados fundadores, como é o Irã, na prática, eles dizem, olha, não, isso não vale para a gente, né? O que vale aqui é a Sharia Law, o direito, a religião está acima dessas normas aqui dos direitos humanos, a Declaração do Cairo de Direitos Humanos está acima da Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, há muitos problemas com relação a esse tipo de situação em países que eles violam os direitos humanos de uma forma assim, intensa e com a justificativa do relativismo cultural, né? Agora, vamos conversar um pouquinho rapidamente sobre a Convenção Europeia sobre os Direitos Humanos. Então, eu coloquei até de uma forma um pouco cronológica. Vamos ver a importância dessa convenção, né? Surgiu em 1950 e ela criou a Corte Europeia de Direitos Humanos. E ela é um tratado, tem força vinculante, e tem uma outra característica que também é muito interessante. A Convenção Europeia ela conjuga normas que nós chamamos normas substantivas com normas instrumentais. Ou seja, normas substantivas são aquelas, olha, declarando, por exemplo, no artigo 9º, que todo homem tem direito à liberdade de pensamento, de crença, de religião. E as normas instrumentais, como exemplo, o Protocolo 11. Qual é a importância disso? É que, para um europeu, né, que ele está num Estado signatário da Convenção Europeia, ele pode demandar contra o seu próprio Estado, se esse Estado violar o seu direito à liberdade religiosa. Então, esgotados todos os recursos internos, ele pode ir diretamente à Corte Europeia de Direitos Humanos. E lembre-se que eu estava falando no início, esse processo de humanização. Então, hoje, o direito internacional não é um direito que se preocupa apenas com a relação entre Estados, porque, como eu disse, surgiram as organizações internacionais e os indivíduos.
E aqui você veja o indivíduo como sujeito de direito. Ele pode peticionar diretamente, levar a sua reclamação, a sua petição diretamente à Corte Europeia de Direitos Humanos, em Estrasburgo. Né? Uma outra convenção que eu acho que merece a nossa atenção aqui é a Convenção sobre os Refugiados, de 1951. Veja que eu estou colocando em ordem cronológica a ordem que foram aparecendo esses documentos, esses tratados internacionais. E vou fazer um parênteses aqui para reafirmar que o Tratado Internacional é a fonte principal do direito internacional. E essa convenção ela se preocupou com os refugiados. E a questão dos refugiados está diretamente ligada à questão da liberdade religiosa. Né? Veja bem, aí vocês têm uma definição de refugiado. O refugiado é aquela pessoa que ela sai do seu país de origem, né? E ela não pode voltar por um fundado receio ou temor de que vai ser perseguida politicamente ou também sofrer uma perseguição religiosa. Então, a questão dos refugiados está diretamente ligada com a liberdade religiosa, nesse ponto. E no dia 20 de junho, nós tivemos aqui, nesse auditório, eu não estava, infelizmente, mas nós tivemos aqui uma comemoração do Dia do Refugiado, 20 de junho, né, em que o nosso vice-presidente, o Marcos da Costa, ele dirigiu aqui uma cerimônia comemorando o Dia do Refugiado, ou Dia dos Refugiados, melhor dizendo. Né? Então, é uma questão relacionada com liberdade religiosa. Então, veja que, em alguns países restritivos à liberdade religiosa, agora, essa proteção desse tratado, dessa convenção, só alcança o indivíduo quando ele sai lá do estado em que ele está sofrendo perseguição, obviamente. E não sei se alguém teve a oportunidade de ler um livro, A Travessia do Albatroz. É um livro da Márcia Camargos. Ela trata justamente da história de um indivíduo iraniano que ele tenta fugir do Irã, passando lá pela cordilheira do Albatroz, para conseguir encontrar algum país em que ele possa exercer a sua liberdade de crença. Aí, vocês imaginam a dificuldade para fugir. Ele fez duas tentativas para essa fuga. Né? No primeiro momento, ele foi capturado, sofreu torturas, sofreu muito, mas depois ele acabou conseguindo. E aqui uma observação que, na década de 80, doutora Damares, muitos refugiados iranianos eles ingressaram no país e conseguiram, né, ser acolhidos. Né? Aliás, eles foram acolhidos como exilados, mas, enfim, mas o instituto é esse, do refúgio. Né? Quer dizer, pessoas que sofriam perseguições no Irã, então conseguiram fugir, então aí eles não têm como voltar. E não tem mais um Estado para quem recorrer. Então, ele pode invocar essa convenção, e aí o Estado, reconhecendo como refugiado, pode acolher. E o Brasil tem feito isso, graças a Deus. Né? E isso é um grande exemplo, né? Ter acolhido essas pessoas que fogem de seus países de origem, por perseguições até políticas também, religiosas. E é um instituto útil, né, que protege indiretamente o direito à liberdade religiosa. Né? Eu gostaria de... Aqui, vamos falar um pouquinho, então, dessa convenção. Nós já comentamos aqui que, nesse dia 20, houve essa comemoração. Né? Aqui está o livro, A Travessia do Albatroz, né, da Márcia Camargos. Quem tiver interesse, é um excelente livro, né, que conta essa aventura desse cidadão iraniano que foge, né, e que depois acaba conseguindo... no primeiro momento ele vai para o Canadá, e depois eu acho que ele até acaba encontrando um caminho e acaba parando aqui no Brasil, né, e acaba encontrando a proteção brasileira. Né. É esse livro aqui, A Travessia do Albatroz. Agora vamos falar um pouquinho aqui, agora nós vamos entrar num tema ainda mais interessante, mais abrangente, e que realmente aqui nós vamos ter que nos dedicar um pouco, fazer uma parceria, eu e vocês, para que nós possamos pensar nesse assunto,
possamos refletir, né, sobre essa questão da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio de 1951. Né? E aqui eu trouxe para vocês, eu preparei alguns dados, e aqui nós vamos retomar aquela pergunta, né? Será que a ONU vem cumprindo com esse propósito de promover os direitos humanos? E a primeira consideração que eu faço nesse tópico é a seguinte: a relação entre genocídio e perseguições religiosas. Eu tenho aqui vários exemplos. Não são todos os genocídios que decorrem de uma perseguição religiosa, mas esse componente, esse elemento perseguição religiosa, está presente em muitos casos. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Né? E aqui, então, percebam que toda vez que um ditador chega ao poder, né, a primeira coisa que ele faz, podem observar na história, é sempre a mesma história, é sempre a mesma coisa. Chegou no poder, o ditador, o tirano, a primeira coisa que ele faz é perseguir as religiões. Por quê? É curioso isso. Né? Porque eu entendo que a religião liberta. Né? Eu já estive aqui falando sobre o problema, se a religião é uma coisa boa ou má. Essa é uma questão profunda que nós não vamos discutir aqui. Mas, de certa forma, ela incomoda o poder, né? Principalmente para o ditador, para o tirano. Porque o ditador, o tirano, ele quer o poder máximo, ele quer o poder total, ele não abre mão nem com Deus. Né? Então, a primeira coisa que ele faz, né, doutor Marcelo? Quando chega ao poder, olha, acaba com os religiosos, perseguição religiosa. Eu vou mostrar aqui os exemplos, né, com alguns dados estatísticos. Né? Nós vamos comentar aqui alguns genocídios do século XXI, e, com base nisso, nós vamos começar a pensar juntos, aí, será que a ONU vem cumprindo com esse propósito de promover os direitos humanos? Então, vejamos aqui alguns dados sobre os genocídios. Eu não posso me esquecer de voltar para lá, porque muitas vezes não está em sincronia aqui o que está na tela. Vocês podem me avisar quando isso acontecer, tá bem? Mas vejam bem, meus amigos. Olha, a ONU foi criada, surgiu em 1945. Aqui nós temos, na primeira coluna aqui, dos ditadores, a ideologia, o país, o período, o ano, os anos, né, em que isso aconteceu, né, e aqui a quantidade de vítimas. Né? Então, todos esses dados aqui eu tirei de um livro do Hamel. Né? Depois eu vou mostrar para vocês essa biografia. Né? São dados, é um cientista político, e que ele fez uma estimativa de vítimas dos genocídios do século XX, do século passado, ontem. Né? Então, nós vamos ver que coisas bárbaras, crimes em massa, crimes horrendos aconteceram há muito pouco tempo. Né? Então, vejam bem, com Lenin, né, na ideologia comunista, no país, a União Soviética, entre 52, né, 42 milhões de pessoas foram mortas. Né? Mas isso aconteceu antes da ONU. Aí, depois, com Hitler, em plena Segunda Guerra Mundial, né, esse cientista político ele estabeleceu essa estimativa de 42 milhões. E aqui nós vamos colocar alguns dados para nós refletirmos. O que aconteceu lá no período stalinista? É aqui, olha, o Stalin, ideologia comunista, União Soviética. Essa matança de 42 milhões de pessoas aconteceu até 1953. Né? Então, já depois da formação da ONU. Lá na China, aqui, olha, com o Mao Tse-tung, a matança responsabilizada aqui por Mao Tse-tung, ela ocorreu até 1976. Né? E é o seguinte, olha, quase 40 milhões de pessoas. Depois, esse cientista político observou o seguinte, esse número pode ser bem maior, porque esse número aqui de 42 milhões foram pessoas assassinadas mesmo. Né? Agora, um outro tanto, aproximadamente 40 milhões, também morreram de fome, porque todos os camponeses foram mortos também. Né? Então, a China mergulhou numa fome grande nesse período.
Então, veja bem, é fácil, né? Todo mundo tem em mente o genocídio lá do Holocausto do Hitler, com 6 milhões de judeus. Mas pouco se fala desses outros genocídios. E que, se você for ver aqui pelas datas, né, são bem recentes. Nós temos um outro aqui no Camboja, vejam bem, acompanhem aí no quadro. No Camboja, isso aconteceu até, essa matança foi de 68 a 87. Né? 2 milhões de pessoas, não é um número grande. Também lá na Iugoslávia, com o Tito, isso alcançou até a data de 87, 1987. Foi ontem isso daí. Né? Então, vejam que a ONU foi criada para promover direitos humanos, para promover a paz, mas, no entanto, os genocídios continuaram acontecendo. E aí que eu coloco essa reflexão para todos nós. Vamos tentar entender um pouco do que está acontecendo. Né? Eu estive numa reunião recentemente, faz poucos dias, com um iraniano, aqui na OAB. Foi uma reunião promovida pelo departamento, aliás, pela comissão, a Comissão de Direito Internacional, o Dr. Niarad. Ele convidou um iraniano que ele foi promotor de Haia. E ele trabalhou justamente com essa questão de genocídios. O Dr. Payan. E eu perguntei ao Dr. Payan, naquela ocasião, e coloquei essa questão. Falei, olha, com o surgimento da ONU, tudo isso que eu estou comentando com vocês. Né? E aí perguntei para ele, será que a ONU falhou? Né? E a resposta dele foi incisiva. Uma pessoa que trabalhou em Haia, foi o promotor lá do Tribunal Penal Internacional, que vocês sabem que tem sede em Haia. Né? Então, ele tem uma passagem pela ONU. Hoje, ele é um professor de Direito Internacional, um grande professor de Direito Internacional, o Dr. Payan, e ele foi incisivo, falou, realmente, falhou, a ONU falhou. E agora nós estamos pensando, né, vocês viram que tem essa convenção de prevenção e combate ao genocídio, e ele me disse uma coisa interessante. O enfoque, eu perguntei as razões, o que ele achava, por que isso tem acontecido, e uma das razões que ele colocou naquela ocasião, na reunião, foi a questão política. E nós vamos examinar essa questão política já já. E ele também colocou uma coisa interessante. Hoje se pensa também muito mais em prevenção, porque depois que mataram 40 milhões de pessoas, e é uma coisa difícil de acreditar, mas é real, né? É difícil imaginar uma matança de 40 milhões de pessoas. Né? Se vocês podem ver, isso aconteceu lá com o Mao Tse-tung, tem uma biografia do Mao Tse-tung que vai contar toda essa história. Hoje ela está até traduzida para o português, para quem quiser. Né? Só que não é uma questão muito discutida. Todo mundo sabe do genocídio da Segunda Guerra Mundial, do Hitler, mas pouco se fala do genocídio lá da China, da União Soviética. E também que hoje, lá na Coreia do Norte, né, existe o que nós chamamos, o que se chama Gulag, o campo de concentração. Né, então, a pessoa não tem a devoção total que o ditador pretende para si, ela tem que ser reeducada, então vai para o campo de concentração. Isso existe hoje. Isso também existe na China. Né, no entanto, pouco se fala e poucas resoluções acabam saindo no âmbito do Conselho de Segurança da ONU para tentar fazer alguma coisa. Né? Agora vamos examinar um pouco as razões políticas para que isso tenha acontecido. Né? Essa discussão que eu coloco aqui para vocês. Né? Ainda tem outros genocídios aqui, né? Eu estava até me esquecendo. Né? Tem o genocídio que ocorreu lá em Uganda. Né? Olha aqui, ó, até 79, teve também outro na África até 72, e no Timor-Leste, lembra-se do Timor-Leste? Que a Indonésia invadiu o Timor-Leste, e aí teve uma mortandade de 150 mil pessoas. Relevante, não é? Porque Timor-Leste é pequeno, afinal de contas. Né? Mas veja, um genocídio que aconteceu ontem. E aí os autores reparam o seguinte, nenhuma resolução da ONU, nada. Né? Ninguém fala nada. Eu me lembro muito bem, eu estava até cursando Direito quando o meu professor de Direito Internacional
comentava sobre o Timor-Leste. Olha, está acontecendo um genocídio no Timor-Leste e ninguém fala nada. Eu lembro que veio um timorense fazer palestra lá na faculdade, na UNOeste, né, e nós participamos e nos envolvemos e nos preocupamos com essa questão. Né? Puxa, como é possível isso? Né? Como é possível acontecer a presença de campos de concentração nos dias de hoje, sendo que ninguém fala nada? E poucas iniciativas partem da ONU. Por que isso acontece? Vamos avançar um pouquinho, né, e vamos ver o seguinte. Aqui tem um autor, tem um livro que está disponível na Amazon, né, que ele fala aí de 10 razões para abolir a ONU. Aqui é uma opinião um pouco radical, eu não chego até aí, tá? Mas o que ele fala faz sentido. Algumas coisas do que ele fala sobre a ONU faz sentido. Nós não vamos ser radicais. Eu não acho que a ONU deva ser abolida. Mas eu acho que nós temos um grande problema na ONU. E esse autor traz a explicação política a qual o Dr. Payan aqui esteve na ordem falando sobre esse problema também. Né? Qual é o problema? É o seguinte, você se lembra quando eu falei sobre a Carta das Nações Unidas? 51 estados soberanos se reuniram em torno da ONU. Né? Nesse primeiro momento, havia um equilíbrio entre estados democráticos e autoritários. Então, a coisa funcionava, a ONU funcionava. Mas depois começaram a ingressar novos membros. Tem outros fatores também que ele menciona no livro, mas não há tempo para discutir. Talvez fique para discussão posterior. Né? Mas vejam bem, no primeiro momento havia um equilíbrio entre estados democráticos e estados, né, com tendência a autoritarismo. Com o ingresso dos estados, a coisa foi modificando. E hoje, aí esse autor ele traz esses dados que nós vamos examinar juntos. Né? Então, hoje, nós temos democracia plena. Né? O número de países com democracia plena hoje, 26. E olha o número de países autoritários, com regimes autoritários, 55. E vejam bem, isso é muito importante. As pessoas acham que só porque tem eleições livres, o país é democrático. E nesse estudo, se quem quiser pode mandar por e-mail, eu tenho um blog na internet, vou mostrar para vocês, se vocês quiserem manter algum contato, eu posso mandar esse estudo por e-mail para que vocês examinem com mais cuidado, e até discutam, né? Vamos discutir esse assunto, é uma coisa que precisa ser discutida, eu entendo dessa forma. Né? Vejam bem, então, olha, são 55 estados autoritários ou totalitários, e, do outro lado, 26. E tem alguns outros estados aí que ficam intermediários. Né? Então, agora, para saber se um estado é realmente democrático, não é saber se nesse estado há eleições livres. Esse é apenas um fator, esse é um fator. Mas um fator mais importante são as liberdades civis. Então, se você quer saber se um estado é realmente democrático, você tem que saber como que ele lida com os seus cidadãos, se ele respeita os direitos civis e políticos. É fundamental. Então, por isso, você tem aqui hoje, segundo esse estudo, tem a fonte aí, se vocês quiserem ver, né? Depois eu vou passar a fonte. Né? Então, olha, 55 estados que realmente não são democráticos. E eu venho falando e repetindo o que os cientistas políticos estão dizendo, como o Larry Diamond. Eles estão dizendo que é uma crise democrática. Por quê? Porque as liberdades civis nos estados, e há estudos sobre isso, vêm caindo a cada ano. Então, aí, qual é o futuro do direito internacional? Qual o futuro da universalidade dos direitos humanos? A universalidade dos direitos humanos e a liberdade religiosa depende da democracia. Se o país não for democrático, não há liberdade. Então, isso é básico, fundamental. E é importante discutir isso. Então, é uma das razões porque não há muitas resoluções condenando graves violações de direitos humanos hoje, a partir do Conselho de Segurança, a partir das comissões de direitos humanos, do Conselho de Direitos Humanos, da ONU, é esse, um desequilíbrio entre estados totalitários. Hoje tem uma proporção de 3:1, né, vocês podem perceber pelos números.
Então, vocês vejam que nós estamos com problemas. Então, o que vai prevalecer? A universalidade dos direitos humanos ou o relativismo cultural? Então, os estados totalitários são justamente esses estados que dizem, não, olha, muito bonito isso, mas a nossa cultura está acima disso. Né? Como se direito à vida, liberdade, igualdade, liberdade de consciência fosse algo que dependesse de cultura. Né? Enfim, mas é o que se diz. Né? E você pode observar em qualquer livro de direito internacional que existe esse conflito, essa patologia. Né? Então, ao mesmo tempo que se proclamou a universalidade dos direitos humanos, inúmeros países, né, desde Coreia do Norte, países em que, de maioria muçulmana, nada contra os muçulmanos, nós estamos falando aqui do islamismo radical. No islamismo que não permite que por exemplo, lá no Irã, o Ayatollah, né, para ele, a lei islâmica está acima de tudo. Então, é inadmissível que alguém mude de religião no Irã. Vocês sabem a história daquele pastor que está aí condenado à morte lá no Irã, né? Então, vocês vejam que a situação lá é drástica, e simplesmente por isso, relativismo cultural. Né? Então, vejam bem, nós vamos falar ainda um pouco mais sobre o Pacto Internacional sobre Direitos Políticos de 66, né? Porque, aqui mudando um pouquinho de assunto, né, mas eu gostaria de discutir tudo isso que eu estou conversando com vocês. Né? Esse pacto também é um pacto importante, porque, veja, a Carta é um tratado internacional, tem força vinculante. A declaração, não. A importância desse pacto internacional é que ele tem força vinculante, é um tratado. Então, no direito internacional, tem um princípio do pacta sunt servanda, ou seja, aqui os Estados, soberanamente, eles se comprometeram a obedecer os direitos humanos. Então, é o que se chama de pacta sunt servanda. Então, ele tem força vinculativa. E lá no artigo 18 tem umas normas sobre liberdade religiosa, liberdade de pensamento. E eu gostaria de destacar também o artigo 27 desse tratado internacional, porque fala também dos direitos das minorias. E como nós comentamos aqui com vocês, as minorias, elas são vulneráveis. Então, por isso que o direito internacional tem aí alguns instrumentos, por isso que nós estamos falando da tutela, proteção do direito à liberdade religiosa. Então, através da proteção dos direitos às minorias, esse pacto, o artigo 27, o Instituto dos Refugiados, né, a possibilidade de se acolher alguém que foge de um país em decorrência de perseguição religiosa, né, são formas de proteger esse direito. Por isso que o direito internacional é importante. Muitas vezes se pensa assim, não, tem esse relativismo cultural, então não tem efetividade, então vamos desistir disso. Mas ele é útil, e depois eu vou começar a mostrar para vocês, na terceira parte da palestra, como aplicar esse direito. Né, que aí vem uma parte muito interessante, como aplicar o direito internacional. Será que eu aqui no Brasil, ou você como advogado, a doutora Damares, que trabalha no seu dia a dia com essa questão da liberdade religiosa, a liberdade daquelas pessoas que muitas vezes se veem impedidas de frequentar um curso superior por causa das aulas do sábado, ou de fazer um concurso público, né? Então, muitas vezes, tem que ingressar com um mandado de segurança. Será que não há uma forma de aplicar esse direito internacional aqui? Essa é a terceira parte da palestra. Né? Vejam bem, por fim, já chegando no fim, nós vamos falar aqui sobre uma situação que direta, que mais próxima da nossa realidade. Por quê? Porque aqui nós vamos falar do sistema interamericano, através desse tratado, a Convenção Americana de Direitos Humanos de 69, o famoso Pacto de São José da Costa Rica. Né? Então, eu gostaria, aqui eu destaquei, o que está pequeno realmente é para não ser lido mesmo, não se preocupem, viu? Mas eu acho que o que está destacado dá para vocês lerem. Eu quero destacar aqui o artigo 2º, o artigo 4º. Veja que interessante o artigo 2º com relação a essa questão dos sabatistas, observadores do sábado. Vejam bem, ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que possam limitar
sua liberdade de conservar sua religião e suas crenças, ou de mudar religião ou de crença. Então, aquela situação em que as pessoas se veem impedidas, né, de frequentar as aulas do sábado por um motivo religioso, né? E eu quero dizer a vocês que o Dr. Marcelo Taca teve que se ausentar porque ele tem um voo agora às 10 horas. Então, ou ele saía agora ou perdia o voo. Eu quero agradecer a presença dele, né, e desejar uma boa viagem, né? E, enfim, vamos retomar. Ah, sim, tudo bem. A doutora Damares pediu a palavra para fazer um convite. E só, me desculpe, eu quero lembrar que também nós temos membros da Comissão de Direito de Liberdade Religiosa, essa comissão que a doutora Damares preside de uma forma tão dedicada, e eu, doutora Damares, quero dizer de coração que eu tenho a cada dia admirado mais o seu trabalho, o seu empenho por essa causa. A doutora Damares, ela vestiu essa camisa da liberdade religiosa. Eu quero aproveitar o ensejo também para agradecer o apoio que o nosso presidente da seccional de São Paulo tem dado à causa, o doutor Luiz Flávio Borges Durso, que ele não mede esforços para nos ajudar nesse tema tão importante. E eu acredito que a doutora Damares possa até comentar, existe aí uma campanha sobre a liberdade religiosa, né? Enfim, eu quero aproveitar para agradecer imensamente essa oportunidade de trabalhar juntos com esses advogados valorosos da comissão, e agora parece que ela quer fazer um convite. Eu quero destacar a presença do doutor Ávila Cruz e aproveitar para convidá-lo a compor a nossa mesa. O doutor José de Ávila Cruz é o presidente da Comissão de Resgate da Memória da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu agradeço, doutor Ávila, um apoiador do nosso trabalho, um apoiador dessa comissão. Por favor, se assente conosco aqui à mesa. Muito obrigada. Muito bem, olha, a interrupção foi muito oportuna, porque me deu a oportunidade de pegar me servir um pouco de água, né, porque você sabe que começamos a falar e o entusiasmo acaba tomando conta, porque é um assunto realmente de grande importância, né. Eu estou muito feliz com a presença de todos vocês. Vamos retomar aí a parte final da nossa palestra, terminando essa segunda parte, em que nós estamos mencionando aqui alguns tratados internacionais de direitos humanos. Nós vamos falar de um último tratado, né? Em seguida, nós vamos falar sobre a aplicação do direito internacional, e aí depois nós vamos fazer uma conclusão, e aí eu espero podemos debater um pouco, vamos pensar juntos sobre o assunto, né? Eu quero destacar, como eu estava destacando, veja a importância, doutora Damares, naquele trabalho que nós fazemos do dia a dia, quando as pessoas nos procuram, falam, olha, eu estou com uma dificuldade na universidade, ou para ingressar, né, num concurso público, ou no vestibular, ou na frequência de aulas, né. Eu sei que eu tenho acompanhado o seu trabalho, né, nesse aspecto. Muitas vezes nós temos que ingressar com mandado de segurança para que a pessoa possa exercer seu direito, né. E eu acredito que esse direito, então, está fundamentado na Constituição, artigo 5º, inciso 8º, e também nos tratados internacionais. E vejam bem que argumento que nós temos aqui no artigo 2º. Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que possam limitar sua liberdade de conservar sua religião. Ou seja, quando uma universidade impõe para um aluno, fala, olha, aqui você só pode, se você não frequentar a aula no sábado, você não pode continuar o curso, nós estamos diante dessa situação, né? Ou então, o que a instituição espera? Que ela abandone, que a pessoa abandone a sua crença? Existe liberdade religiosa, né? É um direito constitucional. Não importa se está correto ou não essa convicção religiosa, isso não está em discussão. Agora, o problema é que muita gente toma isso como ponto de início para avaliar se uma pessoa merece ou não fazer um concurso público, num horário alternativo, ou se pode abonar as faltas, ou fazer um trabalho de substituição das presenças de uma outra forma. Então, é uma questão muito sensível, e nós temos que ter aquilo que se chama empatia, né?
Então, uma coisa que é importante para determinadas pessoas, para nós pode não ser significativo. Agora, isso no âmbito do direito não tem relevância, no ponto de vista seguinte: não importa se a convicção está certa ou está errada. O que importa é se ela é compatível com a convivência pacífica da sociedade. Né? Você pode, a universidade, o Estado pode fazer uma acomodação com relação ao assunto? É óbvio que pode. E sem prejudicar direitos de terceiros. Então, por que não fazer? É uma questão de boa vontade. Né? Então, ou o direito existe ou não. Então, vocês vejam que essa é uma batalha no campo do direito interno, porque nós não temos grandes perseguições religiosas. Então, as perseguições religiosas aqui, elas são mais sutis. Né? Então, no passado, até mesmo em terras aqui brasileiras, houve casos de perseguição religiosa, de agressões e tudo mais, mas hoje isso acontece de uma maneira bastante sutil. Né? Recentemente eu tive um caso lá no Rio de Janeiro. Por vezes eu trabalho com advogados que estão mais próximos, ou do aluno, ou da pessoa que está prestando um concurso público, e às vezes elas recorrem e a gente acaba trabalhando junto. Né? E, ultimamente, aconteceu um caso interessante. Essa pessoa, uma aluna de um curso de medicina, ela não conseguiu estabelecer acordo algum com a faculdade no sentido de uma acomodação. Algumas aulas foram marcadas para o dia de sábado, provas, e ela tentou acomodar a situação, né, conversando, e não foi possível. E não houve outra alternativa senão ingressar com mandado de segurança. Né? Enfim, agora nós vamos comentar, este aqui é o meu blog, né, se vocês quiserem acompanhar. Né, tem aí, não está aí, agora está. Nós temos um problema aqui de sintonia, me avisem. Né? Então, aqui está meu blog, né, aqui é uma notícia lá sobre a ONU. Então, eu sempre procuro, eu me desdobro para isso, para colocar algumas notícias sobre o direito à liberdade religiosa e manter esse blog razoavelmente atualizado. Né? Então, é uma maneira da gente manter algum contato. Se vocês quiserem pedir até alguns estudos que foram apresentados aqui, é só dizer, tá? Ou só enviar um e-mail, né, para que a gente possa enviar. Então, olha, agora a terceira e última parte da nossa palestra, como eu havia dito, que é a parte da aplicação do direito internacional. Será, então, que nós aqui só podemos utilizar o direito internacional lá, se nós trabalharmos na Corte de Estrasburgo, ou na Corte de São José da Costa Rica? Como que é isso? Será que... E aí é um lado muito importante, que as pessoas ainda não estão percebendo. Né? Por quê? Porque existe uma aplicação internacional disso que nós estamos falando, desses tratados internacionais de direitos humanos, justamente. Né? Então, os Estados e as organizações aplicam esse direito. Né? E você tem também algumas cortes e tribunais que aplicam esse direito. Né? Lá na Corte de Haia, Tribunal Penal Internacional, né, o indivíduo pode ser responsabilizado com crimes de genocídio. Né? Então, aí existe essa aplicação internacional, através dos tribunais internacionais ou cortes internacionais de direitos humanos. Tudo bem? Agora, será que é só lá que esse direito pode ser aplicado? Eu acho que aqui eu acho que é uma parte importante da palestra. Não, você tem também uma aplicação interna, ou doméstica, ou nacional, se você quiser, ou se você preferir. Por quê? Porque esse direito pode ser invocado aqui mesmo. Então, hoje, juízes e tribunais brasileiros aplicam o direito internacional. Por quê? Porque, principalmente, essas normas, esses tratados de direitos humanos, que acabam ampliando o rol de direitos lá do artigo 5º, né, e como eu mostrei aqui, por exemplo, aquele pacto sobre direitos civis e políticos, eles acabam contribuindo de alguma forma, reforçando o próprio direito. Então, quando você invoca esse direito, existe até uma implicação com relação à competência. Né? Eu coloquei isso, me permita, passa o livro, por favor. Então, aqui, olha, eu acabei colocando nesse livro esse aspecto. Né? Então, quando você, no mandado de segurança, você invoca esse direito, hoje existe uma jurisprudência assim, consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, quando você invoca esse direito, a competência ela se torna uma competência da Justiça Federal.
Né? Então, é o artigo 109, inciso 3º da Constituição Federal. Se vocês abrirem lá, né, compete à Justiça Federal a julgar causas fundadas no direito internacional. Então, esse é um dado, né, que os internacionalistas aí famosos do país estão se desdobrando para avisar as pessoas, os advogados, os operadores do direito. Porque, olha, o direito internacional não vai ser aplicado só lá na Corte Interamericana, na Corte Europeia. Tem aplicação aqui mesmo. Você pode invocar esse direito e o juiz ele tem que respeitar esse direito porque o Estado se comprometeu com isso. O Estado brasileiro, ao ratificar, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, que amplia um pouco esse direito à liberdade religiosa e traz um outro dado também que eu não comentei lá sobre... no momento que nós paramos para convidar o doutor. Né? Então, olha, existe uma coisa importante lá no artigo 12 do Pacto de São José da Costa Rica. A questão do ensino religioso. Está relacionado com o ensino religioso em que sentido? É que o pai, está lá no artigo 12, ele é o responsável pela educação religiosa do filho. Ou seja, então a escola pública não pode violar esse direito. Né, eu me lembro que uma vez, aqui numa palestra, após uma palestra aqui nesse auditório, uma pessoa depois me procurou e disse o seguinte: naquela época nós conversamos muito sobre o direito, as questões exteriores no direito internacional e não falamos muito sobre as questões internas. E ela disse o seguinte, falou, olha, eu tenho as minhas crianças voltam chorando todos os dias, e o que eu posso fazer? Né? Ou seja, a professora desrespeita a crença da pessoa, era uma pessoa do candomblé. Né? Mas a escola, o professor lá, achando que está fazendo certo, fala, olha, sua religião é isso, é aquilo. A criança volta apavorada e chorando. Né? Isso é uma tremenda violação. Isso acontece nesse grande país, né? Muitas vezes até mesmo na cidade de São Paulo, no interior, né? Lá no Nordeste, isso pode estar acontecendo a todo momento. E o que acontece é que as pessoas não sabem o que fazer. Né? Pequenas e grandes violações importantes. Que direito tem uma professora, numa escola pública, a constranger uma criança de 7, 5 anos com relação à religião? Né? Esse pacto de São José da Costa Rica, ele é claro. O pai é o responsável pela educação religiosa e nada pode passar por esse direito. Seria uma coisa abominável a violação desse direito, com consequências graves, muitas vezes bem intencionadas ou não. Né? Isso acontece muitas vezes com um católico que está numa escola pública, um protestante, um bahá'í, um muçulmano, todas as crenças religiosas. Então, você veja que esse direito é um direito importante, porque alcança até mesmo os descrentes. Né? A Constituição, os tratados internacionais, também protegem o direito dos descrentes. Então, ao mesmo tempo que nós temos o direito de escolher uma religião, nós temos o direito também de não ter uma crença. E o direito internacional, o direito constitucional, tem uma função pedagógica aí. Ele nos ensina, ele pelo menos aponta para o caminho da tolerância. Né? Quer dizer, é fácil reconhecer que nós temos direitos, mas nós temos que reconhecer o direito das outras pessoas. Isso é tolerância. E é um conceito importante. Né? Eu não tenho tempo para falar sobre essa questão da tolerância, porque tem gente até é objeto de uma declaração da ONU, né? O que é tolerância e o que não é tolerância, mas não faz parte do escopo dessa palestra falar sobre esse assunto. Mas hoje ainda é importante falar sobre tolerância. Enfim, agora vamos partir então para algumas conclusões. Então, eu não sou radical como aquele autor que eu mostrei para vocês, que a ONU deve ser abolida. Eu acho que o direito internacional é útil, a ONU ainda é útil, só que nós estamos com problemas. Nós estamos com problemas e nós tivemos um deslumbre aí desse problema, um desequilíbrio lá na ONU com relação a Estados democráticos e Estados totalitários. Então, na hora das discussões, das convenções, na hora de se fazer uma resolução no âmbito do Conselho de Segurança ou em outros níveis da ONU, então aí você tem uma votação em desigualdade. Como que os Estados totalitários vão votar?
né? É essa questão que eu queria colocar para vocês. Então, concluindo, eu acho que nós temos um grande problema na ONU. Sim, mas eu acho que ela deve continuar. Não sou radical de dizer que ela tem que ser abolida. Mas aí nós temos que pensar, então, que o futuro pode não ser muito claro. Os horizontes aí podem estar um pouco sombrios com relação à liberdade de crença. Daí a importância de se fazer uma campanha como o doutor Luiz Flávio Borges Durso está acolhendo aqui no âmbito da OAB, né, com a proposta da nossa presidente da comissão, a doutora Damares, né, uma campanha de conscientização. Né, olha, nós temos que falar que esse direito é importante, né, e nisso já há uma função pedagógica. Né, e, por fim, né, eu queria colocar isso daqui para vocês, para concluir. Vocês se lembram que nós só tivemos notícia do que está acontecendo no Irã, ou agora nesses países árabes, com a Primavera Árabe, que também pode ser um tema de discussão, se vocês quiserem, né? Vocês vejam a importância da tecnologia. Né? Então, nós só sabemos de muitas coisas que acontecem lá no Irã, enforcamentos em praça pública, porque tem um celular lá, conectado na internet, tira uma foto e manda para... E a gente sabe só por isso. Né? Os iranianos que vêm de lá, eles reforçam essa ideia. Só que aqui eu quero colocar uma outra ideia, né, que é mais importante ainda do que a própria tecnologia a serviço da liberdade, que também a tecnologia pode ser utilizada contra a liberdade também. Né? E aí eu acho que tem uma grande ferramenta, e que é essa que essa jovem aqui está levantando, e que é vamos dizer assim, um alerta para os tiranos, ditadores, aqueles que são inimigos da liberdade. Não faz muito pouco tempo, eu tive a oportunidade de publicar um artigo na Folha de São Paulo, em que eu dizia justamente isso. Olha, a maioria das pessoas são bem-intencionadas e querem liberdade e respeito à liberdade alheia. Essa é a condição da maioria das pessoas, eu não tenho dúvida disso. Só que tem um pequeno grupo que são pessoas inimigas da liberdade. E o problema é que são profissionais. Sou eu que estou dizendo isso? Não, o Rui Barbosa já dizia. Se vocês pegarem os escritos do Rui Barbosa, você vai ver que há pessoas que trabalham profissionalmente contra a liberdade. Então, nós que temos a liberdade, temos alguma consciência, eu acho que nós temos que fazer alguma coisa, ainda que conforme as nossas possibilidades, né, com as nossas limitações, mas fazer alguma coisa a favor da liberdade. E aí nós temos uma ferramenta, né, que esses jovens aqui estão levantando, que é um alerta. Cuidado, teremos livros. Muito obrigado.